Oi, Denise, oi, Cleusa. Tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem. bem? Então, faz tempo que a gente parou de gravar as questões do Ayurveda e as pessoas que acompanham esse canal certamente ficam ali aguardando, né? O que que aquelas três fizeram que sumiram, né? Foram abduzidas, né? Então, aqui estamos nós derretendo, né? Porque a região aqui do Cerrado está assim muito quente e eu gostaria até de chamar a atenção disso para a gente voltar, né? Na questão. Lembrando aqui, ó, são 4 dias do mês de outubro de 2024. Aqui no Cerrado, deu uma chuva muito forte a semana passada, uma chuva com ventania, com granizo e com muito raio. Então, assim, os antigos sempre falavam, né? Quando o sol está muito quente, pode esperar que vem chuva brava, né? E aqui os estalos, eles são muito frequentes, né? Não sei se por ter muito minério no subsolo, mas a gente tem um nível de descargas elétricas muito grande aqui, né? Não só em Uberlândia, mas em várias cidades aqui do Triângulo Mineiro e de Minas em geral. E aí eu acho que é bom a gente lembrar que aqui no Cerrado, essa época ainda seca, né, já devia ter chovido um pouquinho mais, ou devia ter começado a chover, mas assim, a chuva ela vai parando aos poucos e para retomar também é a conta-gotas, né? Chove, aí vem aquele sol tremendo, que é o que a gente está tendo agora, muito calor, e depois chove mais um pouquinho, outra fase de calorão e até a chuva engrenar mesmo, né? Que acontece lá pelo mês de novembro. Se a gente tiver muita sorte, pelo mês de novembro vai começar a chover bastante, né? Tem anos que acaba ficando em branco. 2010 a gente ficou em branco até fevereiro. E o triste é que, assim, choveu em fevereiro, mas em março já estaria acabando as chuvas, né? Então foi, assim, um ano bem problemático. E aí, pegando no Ayurveda e lembrando sempre daquilo que a Cleusa nos fala, que o Vata é o rei dos doshas, a secura intensa que está aqui, faz pegar fogo naturalmente. Então, assim, uma folha que fica durante muito tempo sendo aquecida, ela pega fogo, né? Então, é difícil a gente entender que no cerrado o fogo pode acontecer de maneira natural, não esperando uma descarga elétrica do céu. E aí, então, a gente tem muito nítido, né? Secura, então, vata. Aí irrita pita, é fogo, e aí a ventania, que é vata de novo, espalha o fogo para todo lado. A gente viu fogaréu em todos os setores aí do Brasil. E aí, por fim, lá para o fim, quando o Cafa não aguenta mais, aí começa a chover, né? Então, o Cafa realmente é o último a se desorganizar, por isso que a chuva vai vir lá para frente, enquanto isso o Vata está irritando o Pita, né? E todas as pessoas que trabalham aí dentro da saúde, eu acho que elas precisam realmente olhar para Vata, né? Para acalmar esse dosha, para não deixar que Pita se desorganize, né? Então, e a gente vai falar exatamente hoje disso, né? Nós vamos falar dos bidoshas, porque nos encontros anteriores a gente falou cada um em separado. Mas separado não existe nada, né? Porque os três se associam para fazer o nosso organismo funcionar. Os três se associam na natureza, desde o átomo até o universo, né? Então, assim, precisa de movimento do Vata, precisa dos encontros para as reações químicas do Pita e precisa da água para que tudo isso aconteça, que é o papel de Kapha, né? Então, é sobre isso que a gente retoma nosso assunto, né? Eu gostaria de saber se vocês têm algum acréscimo em relação a esse preâmbulo que eu dei para a gente começar, e aí a gente começa em seguida a falar dos bidoshas. Alguma coisa, Cleusa, que você gostaria de comentar? A gente derretendo aqui? Então, acho que você colocou muito bem essa questão de Vata Pitta, né, que a gente está vivendo aqui no Cerrado. Então, vamos pensar que agora a gente está num bidosha aqui na nossa região, né? Porque o Vata totalmente desagravado, agravado, que é essa ventania que aqui venta muito, né? E com isso arrasta o fogo e leva o fogo que fica mais quente ainda. Então, vamos pensar que esse momento nosso aqui que a gente está vivendo é um bidosha, né? Vata Pitta.
E aí, por aí, a gente já vê as consequências, né, desse agravamento de pita e de vata, né? E de vata ao pita, que é um bidosha, né? Então, acho que está bem colocado, né, para começar, o que a gente está vivendo e o que a gente vai falar, né? Então, está dentro mesmo. Alguma colocação, Denise? Não, acho que vocês deixaram bem claro esse momento que a gente está vivendo. Talvez então a gente comece falando do Vata Pitta. Exatamente. Deixa eu abrir aqui a janela, então. Então, assim, só recordando aquilo que é mais puro, né? Tem aqui o site aqui no final da tela, de onde a gente pegou esse resumo, né? Um resumo bacana. Mas, assim, lembrando, o Vata é magro, é rápido, é vivaz, imprevisível, mutante. Sob pressão, ele tende a se excitar e a criar ansiedade. É bem o momento que a gente vive, né? Todo mundo ansioso, todo mundo com pressa, estopim curto, aí chegou em pita, né? Corpo médio, ordenado, prático, contundente, intenso e sob pressão tendem à explosão e à raiva, né? É o que a gente tem hoje aí, nos seres humanos, né? Esse agravamento, o vata pita. E o kapha, corpo grande, calmo, mente estável, descontraído e relaxado. E sob pressão tendem a se afastar, silenciar e por vezes a se deprimir. Então a gente, como a Denise colocou, a gente pode começar por Vata Pitta. Eu vou ler aqui o que o autor apresentou e aí a gente fecha a apresentação para vocês comentarem alguma coisa. Ou a gente continua e vocês vão me dizer o que que é melhor, tá? Então, Vata Pitta. Normalmente teremos pessoas de pequena estatura, magros, rápidos, isso porque Vata está puxando, né? Dentro do Bidosha, é ele que está puxando. Amigáveis, afalantes, mais empreendedores e com a mente afiada. Essa é a qualidade de Pita, né? Ali rebate rapidinho, né? Terão menor tendência aos extremos de Vata, como a tensão, a inquietude e a fragilidade. Normalmente, a digestão e a tolerância ao frio tendem a ser melhores, desculpe, normalmente a digestão e a tolerância ao frio também será melhor, porque o vata tem muito frio, né? Já que essa é uma característica de pita, a boa circulação, que dá o aquecimento. Vocês querem que eu pare um pouquinho, porque eu acho que Denise tem mais informações, ou a gente lê os demais? O que é que vocês acham? O que você quer colocar, Denise? Alguma coisa? Eu acho que é importante, assim, só para, né, começando pelo Vata Pitta, é pensar, se Vata Pitta, o que vai puxar mais é o Vata, né? E quando for o Pitta prevalente, né, o Pitta Vata, à medida que a gente está falando, o primeiro ele sobressai um pouco mais do que o segundo ali. Então é importante a gente falar porque as pessoas vão poder se identificar, por que que eu tenho, se eu sou Vata Pitta, e até a questão do equilíbrio também. Como a gente começou falando da questão do momento que a gente está, prestar atenção do nosso corpo. Se eu estou com mais desequilíbrio de vata, então eu preciso aquecer um pouco mais o meu corpo, eu preciso dar mais água, o que que o meu corpo está precisando? Porque aí as pessoas vão podendo identificar qual que está indo em desequilíbrio, se é o vata, se é o pitta, então prestar atenção na característica de cada um para poder equilibrar, né? Então, na questão, né, falou da parte psicológica aí, o Pitta e o Vata, quando estão ali em equilíbrio, são pessoas falantes, decididas, mas se tem algum desequilíbrio, isso também vai influenciar na parte psicológica, né? Às vezes a pessoa ela vai falar demais, vai ficar com os pensamentos muito acelerados, às vezes vão ficar mais agressivas ou ríspidas na fala ou na forma que se colocam. O intestino também na eliminação, né? Tanto na urina quanto nas fezes. Isso também, se eu estou mais desequilíbrio de vata, por mais que o pita dê essa equilibrada na eliminação, se o vata está desequilibrando,
lembrar lá do que a gente falou, né? O ressecamento, então meu corpo está precisando de mais água, está precisando de mais gordura, o que que eu posso dar para ele entrar em equilíbrio? É E, isso, Marli. e também aquilo que a Cleusa sempre chamou atenção, né? Como o Vata tem essa história de tudo muito rápido, a meditação ajuda, alguns exercícios de yoga, socar o pé no chão, né? Então, eu acho que isso dá uma abrandada para a vata não desequilibrar a pita, né? Porque como os dois estão juntos, aí junta a fome com a vontade de comer, né? Porque vata é muito rápido e pita gosta de organizar tudo, aí vata não dá tempo para pita organizar e aí pega fogo, né? Não tem muito o que fazer, né? Acho que eu vou ler o Pita Vata porque, e o Pita Kapha, né? Porque acho que aí completa essa questão aqui do. Na verdade, assim, nem completa, né? Porque um puxa o outro. Pita Vata, normalmente teremos pessoas de ossatura média, mais fortes e musculosos, serão rápidos, mas com boa energia, terão boa digestão e serão mais regulares nas eliminações do corpo do que os Vata. Pita, do que os Vata Pita, né? Ou que os Puro Vata. Eles gostarão de desafios e resolverão seus problemas com entusiasmo. Então, assim, Pita dá essa fogueira, né? Esse gostoso de curtir essa metabolização de tudo, né? Coisa que Vata não dá esse tempo, né? Vata tem muita pressa, nem olha para trás, né? Vai fazendo e vai indo lá para frente, derrubando tudo, né? Posso continuar então os outros? Então aqui nós temos o Pitta Kapha. Normalmente teremos pessoas de ossatura e corpo grande, serão facilmente reconhecidos porque terão toda a intensidade de Pitta num corpo Kapha. Serão musculosos, estáveis, com tendência a serem raivosos e críticos. Esse que é o problema do Pitta, né? Será difícil para essas pessoas atrasar ou pular uma refeição. Essa combinação de forte digestão do pita associada à resistência de Kapha é perfeita para o biotipo de atletas e para uma saúde perfeita. Então, bacana isso, né? Eu acho que é um ponto altamente positivo. Aí nós temos o Kapha Pita. Normalmente teremos pessoas grandes, musculosas, como esse Pita Kapha aqui, né? Mas com uma proporção maior de gordura acumulada. Então, a tendência é ser mais fortinho, né? Se movem mais lentamente, são mais relaxados que os Pita Kapha e têm bastante energia. Sentem-se bem quando se exercitam regularmente. Então, aqui a gente vê realmente um pouquinho de cada um sendo puxado, né? Deixa eu ver o que nós temos na próxima página e eu paro um pouquinho. Agora nós temos o Vata Kapha. É, deixa eu puxar aqui ó, um negocinho do zoom aqui. Os Vata Kapha, normalmente teremos pessoas magras, mas relaxadas, de fácil convívio, qualidades não muito fáceis de se encontrar nas pessoas puro Vata. Ainda diferentemente das pessoas puro Vata, será mais fácil encontrar nessa combinação pessoas mais estáveis, mais rápidas e eficientes, mas ainda procrastinadoras. Serão pessoas que tendem a guardar dinheiro, que se ressentem do frio e terão tendência à digestão lenta. Então, lembra um pouco de um e um pouco do outro, como a gente já vem olhando nos bidoshas anteriores, né? E finalmente, os kapha, vata, normalmente essas pessoas terão um corpo maior, andarão relaxadamente e serão um pouco menos entusiasmadas e aceleradas do que as vata kapha. Terão o biotipo perfeito para serem atletas, tendo bastante energia. Sua digestão será irregular e terão melhor tolerância ao frio. Eu vou interromper aqui um pouquinho para a gente falar um pouco. Então, a gente falou, ó, de Vata, Pitta, Pitta, Vata, é, Pitta, Kapha, Eita, Kapha, Pitta, Vata, Kapha e Kapha, Vata, né? São seis combinações, né? Isso, né? uhum, sim. Então, eu fico pensando, Marli, ouvindo você fazer essa leitura aí, essa questão da predominância do dosha, né?
Mesmo tendo um bidoxa, sendo bidoxa, que a maioria das pessoas são bidoxas, né? Sim, Sempre um tá puxando o outro, né? E ali e alternando às vezes na desorganização, né? Porque eles são muito próximos, por isso bidoxa. Às vezes dá até para confundir, né? Quem é quem, né? Quem é bata, quem é capa, né? Pita, por exemplo. E eu fiquei pensando na minha história, porque como eu sou cafa, eu sou a demora a me desorganizar, na verdade, né? Mas ultimamente desorganizou Vata, né, que puxou meu pita e que acabou me arrastando junto. E aí qual foi a consequência? Os meus ossos, né? Tive problemas nas articulações, machuquei. Então, assim, eu fico pensando na força que tem essa questão dos doxas na nossa vida, no nosso organismo, né? A gente é regido por isso, na verdade, né? Porque eu comecei a ficar com uns problemas, pensando muito, querendo resolver algumas coisas que às vezes nem eu achava a solução. E fui me aquecendo de uma tal maneira, porque aí entra a pita para pensar, para organizar e tudo mais. E aí eu fiz essa comparação com a tempestade que nós tivemos no sábado, né? Quando eu saí, as árvores todas torcidas, eu falei assim, arrancadas, né? As raízes para cima. Eu falei assim, nossa, eu sou essa árvore aí que está de raiz para cima, porque me desorganizei de uma tal maneira. Agora, para eu voltar para o meu doce organizado, é muito difícil, porque primeiro eu tenho que pacificar Vata, né? Que está sendo esse redemoinho, para depois me organizar dentro de Pita, né, para ter essa organização, para depois Kapha chegar junto, né? Eu acredito que o que mais desorganizou é Vata. E a gente começa a organizar o que está mais desorganizado primeiro, né? Porque ele foi o carro-chefe, vamos pensar assim. E, e é muito importante quando a gente percebe essa alternância dos doshas, porque quando você é bidosha, aí você pode, opa, meu vata está muito agravado, ou peraí, deixa eu trazer o pita para junto. E isso ajuda muito a manter essa organização, né, essa estrutura. Então era só isso, porque eu fiquei lembrando dessa coisa das aves de raiz para cima e fiquei me identificando aí, né? E árvores grossas, como o cafa é, né? Forte, ossudo, estrutura de fincar mesmo o pé no chão, né? Raízes no chão. E a força de vata e pita que arranca uma árvore, né? Arranca uma estrutura de capa que está bem fincada, bem estruturada. E todos entram nessa dança. Não adianta pensar, eu estou fora disso, eu não estou fora, porque uma hora ou outra a gente vai estar com alguma coisa entrando no psicológico, né, Denise? No meio emocional, tudo isso vai fazer com que a gente preste mais atenção mesmo no nosso funcionamento, né? O funcionamento do nosso organismo. Acho que é interessante isso a essas suas questão. colocações, Cleusa. Eu estou aqui, né? Você foi virada do avesso, né? Porque Vata veio com a ventania toda e me esbravejou, Pita, agora eu arranco tudo isso e virou do avesso. E eu me lembro da minha mãe, muito Vata, né? Magrinha, muito frio, pele ressecada, batia o vento, um ventinho que a gente gosta, é uma brisa, fala, nossa, que beleza que tá ventinho. Segurava o cabelinho assim, nossa, que ventania, que frio, né? Então, assim, Vata puro, né? E eu aqui, Pita, fazendo assim, nossa, ainda bem que tem um ventinho, um calorzinho, né? Então, realmente, a gente tem que prestar atenção, ficar de olhos abertos o tempo todo, né? Vou deixar a Denise falar agora. É muito interessante essas suas colocações, viu? E interessante que me fez lembrar lá dos nossos primeiros vídeos, porque o Vata, quando desequilibra, né, ele também traz na questão do medo, né? Então, se a gente pensar na parte, eu falo que é desafiador quando o medo também está presente, porque é como se a gente não enxergasse o que vai acontecer no próximo passo, né, se eu for por esse caminho. E, e a tendência, se a gente pensa lá da questão, o momento que a gente está vivendo, muita ventania, muito seco, onde que a gente vai? Muitas vezes para o desequilíbrio, muito mais do que
Uma parte sua quer equilibrar, mas a outra parte está te puxando para desequilibrar mais ainda. Que eu falo que dentro da Ayurveda, quando a gente tem essa consciência, que é parar realmente o que que eu preciso. Porque a mente, às vezes, vai te levar ainda mais para o desequilíbrio. Se a gente olhar a Cleusa falando, né, do pensamento ali, e aí vai puxando o pita, desorganizando o kapha, mas quando você começa a ver uma luzinha ali, e o vata começa a voltar para o eixo, vai puxando os outros, por mais que demore, e quanto mais essa consciência, quanto mais a gente se enxergar, mais a gente vai voltando para o eixo, mesmo que seja devagar. E quanto maior a consciência, mais rápido esse processo também acontece. Então, a gente saber qual prevalece ali, mas conhecer cada dosha na sua particularidade também nos ajuda muito a tomar consciência, a olhar para a gente e olhar o que, que eu preciso nesse momento. Então, essa colocação que a Cleusa fez, né? Essa comparação aí da gente com essa ventania, com essa tempestade, às vezes tem momentos que a gente vai se identificando o que a gente se compara à natureza, né? Porque a gente está em constante ali, fugiu a palavra, sintonia. Só que às Interação. vezes a gente não, interação, isso. É, Então, só que às vezes a gente não tem esse olhar para dentro e nem para e fora, para de forma fora. saudável. Eu acho bonito isso, Dedê, que você acabou de falar, porque o que tem lá fora tem aqui dentro, o que tem aqui dentro tem lá fora, né? E acho que a gente perdeu essa conexão com a natureza, né? De entender, por exemplo, que está quente, que eu vou procurar coisas mais refrescantes, ou tá frio, vou procurar coisas mais quentinhas. Então, aí isso era acho que um entendimento que os povos mais antigos tinham, né, Marli? As pessoas sabiam direitinho como lidar com a natureza, porque é assim, eu acredito que a gente é muito mais ligado à natureza do que a natureza na gente. Então, uma coisa assim muito forte, essa interação, né? E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. Por exemplo, até para apaziguar os doxas, né, Denise? Os alimentos que são terra, os alimentos que são ar, os alimentos que são fogo, tudo isso para você equilibrar. Ontem eu estava atendendo uma moça que ela é pita, é um pita mais assim, vamos pensar, é tão misturado com vata, porque ela é bem magrinha, fisicamente olhando, ela é vata batíssima, né? Mas olhando o funcionamento dela, interno e a inteligência dela, a gente vê o Pita ressaltando. Então, às vezes eu falo assim, mas qual que está mais forte? Pita, Vata, Vata, Pita, então acaba misturando. E ontem ela chegou falando assim, a minha perna está toda vermelha. Que eu olhei, assim, ela puxou a roupa e eu olhei a canela dela, na verdade, tava assim aquela pele vermelhinha, quase sangrando, sabe? Assim, quase rachando coçando, aquela coisa irritada e tudo. Ela falou assim, eu falei, nossa, a pele pita, né? Ressecada, partindo vata. Então, assim, tá. E o fígado quente, então tudo quente nela, porque eu estava fazendo reiki nela nesse momento. Aí eu falei assim, olha, me veio rapidamente, falei assim, olha, o ideal seria você hidratar com óleo de coco, porque o coco é frio, né? E oleoso. Então pega os dois doshas, né? O vata com a sua secura, né? Que o óleo do coco ia hidratar, lubrificar, e o frescor, né? Para pita. Então, eu falo assim, olha, um simples óleo, umas gotinhas de óleo já pega os dois doces, né? Já a cor de pita e a cor de vata. Então, assim, a gente tem que olhar para a natureza, olhar mesmo e identificar as coisas da natureza para poder buscar para a nossa natureza. Eu sou extremamente natureza, né? Porque morei em fazenda, então, assim, acordava com as galinhas, dormia com as galinhas, então, os horários, a rotina, a dinâmica, a natureza,
que a gente comia, os remédios que a gente tomava. Então, eu sou suspeita para falar isso, mas eu sou muito ligada nessa questão de natureza. E assim, e às vezes para equilibrar um bidoche, a gente acha que é muito difícil, mas não, é só prestar atenção como está sendo. Como eu falei, nossa, agora eu preciso prestar atenção no meu vata, no meu pita, para eu trazer meu kapha. Então, e quando você disse que é importante a gente conhecer mais da gente mesmo para trabalhar essa organização, estou com você, acredito nisso piamente. É assim mesmo. Nossa, É, bacana. Magda? Você falou uma coisa interessante, né? A natureza veio antes do homem, né? Primeiro veio o mineral, depois o vegetal, vieram vários animais antes de nós e, por fim, usando aí o termo do Steiner, veio o hominal, né? Então, assim, a natureza está à nossa disposição. Nós somos, nós temos esse presente que nos foi dado, né? Porque se a gente tivesse vindo sem a natureza, o que que seria a gente seria só uma vibração, né? Uma consciência sem estrutura física, pelo menos do jeito que a gente conhece aqui, né? Alguma colocação mais, Denise, a respeito disso? Você fez um monte de anotações aí, a gente está doidinho para saber o que que você anotou. A Não, Denise, mas é o que a gente contando aqui uma está. particularidade, né? A Cleusa disse que ela fez 4 anos de curso e anotou uma página nos 4 anos de curso, né? Agora ela está com 2 páginas escritas aí. Conta pra gente o que que você, o que que você tem de novidade para nós aqui dos bidoxas, né? Que novidade não, é o que a gente está colocando. Mas eu me lembrei, essa colocação da Cleusa no atendimento dela, eu trago muita consciência para os meus atendimentos. E eu tenho algumas pessoas que eu atendo que falam que às vezes vai comprar frutas, verduras e lembram de mim. Eu falo que observar, né? Às vezes o que o corpo está precisando. Aí outro dia eu recebi uma mensagem de uma mulher que eu atendo, ela falou, Denise, eu cheguei lá, ela falou assim que não gosta de rabanete. E ela falou assim que chegou lá e ela pegou o maior que tinha dos rabanetes e levou. Ela falou, Denise, cheguei lá em casa, eu falei, o que que eu vou fazer com tanto rabanete? Eu não gosto de rabanete. E ela falou que comeu uma semana, aquilo lá ela comeu. E ela falou assim, mas como que eu tô gostando do rabanete? E se eu não gosto de rabanete? Eu falei, seu corpo estava precisando do rabanete. Então, ela fala que todas as vezes que ela vai, que ela às vezes ela pega sacos de frutas ou verduras, eu falo, olha para a constituição daquela, né, daquela fruta, daquele legume, daquela verdura, e olha para o seu corpo, né? O que que você está precisando? Outro dia ela falou, comprou, acho que não sei se não sei se foi cará, se foi inhame, e ela falou que comia também. Eu falei, olha, né? Se a gente pensar no Vata, no Pitta e no Kapha, qual que talvez. E ela falou que foi ficando bem. Né? Eu falei, então seu corpo, por exemplo, Tá falhando um pouco, Denise. Deu uma congeladinha. É, voltou? Voltou. voltou. Então, vou ensinando isso, essa consciência corporal. Né? Então, se é para equilibrar e também para desequilibrar. Daí eu falo, olha para dentro, olha para você. Você já conhece alguma das características de cada dosha. Então, o que que seu corpo está precisando? Por que que ele está precisando disso? Como é que emocionalmente você está? Então, quando a Cleusa fala do óleo de coco, quando a gente começa a perceber isso e trazer essa consciência, até com as pessoas que a gente conversa, que a gente convive, para a gente que está em atendimento, isso faz muita diferença. Porque ali, a partir do momento, quanto mais o conhecimento, mais fácil a gente voltar, né, às vezes para o eixo, para o equilíbrio, equilibrar os nossos doshas, qual que está, às vezes, indo um pouquinho mais, deixa eu trazer ele de volta, porque às vezes a gente na correria, né, no momento, a gente falou isso nos primeiros vídeos, né, na questão da vatice que a gente está, a gente vai desequilibrando, e a hora que você vê já está tudo fora do eixo e demora um pouco mais para a gente voltar. É só esses pontos, mas Então, Denise, você tocou num ponto interessante, né? Porque quando a gente fez o curso, a gente sempre lembrou, né? Que
o contrário é que te equilibra, né? Então, quando eu sinto que Vata está muito acelerado, principalmente no Luiz, né? O meu marido, eu paro de dar folha, né? Porque ele quer mais folha, 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 né? Então, assim, tem pressa, pressa. E aí eu já dou um pouquinho mais de raiz, diminui a folha, né? Que seca muito. Aí pega a farinha, põe farinha em cima da comida. Farinha é muito seco, né? Aumenta a vata ainda, né? E aí eu me lembrei voltando a lembrar da minha mãe, né? Ela, pele muito seca, nunca gostou de passar creme, hidratante, nada, porque tudo que era oleoso não era bom. E aí o que que ela fazia? Em plena seca, com a perna ardendo, que era para passar o hidratante, o que que ela fazia? Passava talco, que seca mais ainda. Então, assim, às vezes a pessoa, quando não tem consciência, ela aumenta aquilo que prejudica, né? Então, é secura? Mais seco ainda. Tudo que é seco é isso que eu quero, né? E aí vai ficando pior, 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 né? Porque piora todo o metabolismo, né? O intestino seca, porque não come verdura, não bebe água, gosta tudo sequinho. E aí, como é que faz, né? E aí vai ficando É, luxo, né? Marli, mas quando o dosha está desorganizado, ele só quer aquilo que desorganiza mais, né? Aí é igual você falou das folhas, da farinha, de não passar hidratante, passar talco. Então, assim, parece que arrasta mesmo, né? Leva tudo para aquele lugar. É uma tendência. Aí já dá para perceber quando você começa a querer comer uma coisa constantemente que aquilo tem alguma mensagem para você. Eu, assim, eu adoro beterraba, mas tinha tanto tempo que eu não comia beterraba, e agora, nesse momento que eu tive essa desorganização, né, de pita e de vata, que começou a mexeu com cafa, eu cheguei para comprar as verduras e os legumes e as frutas, falei assim, eu quero beterraba. A primeira coisa que me veio, eu olhei para mas que beterraba linda, eu quero essa beterraba, assim, fiquei assim, comendo a beterraba com os olhos primeiro. Então, eu cheguei e comi beterraba uma semana, viu, bebê? Assim, fiz ralada, fiz pedacinho, fiz com limão, fiz com sal. Então, assim, eu precisava daquela beterraba, porque isso já foi me ajudando a me fortalecer, me dar raízes, me puxar, me fortalecer em capa, porque aí, né, os outros já estavam me trazendo de volta. Mas a tendência é essa, viu, Marli? Cada vez mais comer e usar aquilo que desorganiza, aquilo que desequilibra mesmo. Então a gente chama atenção para o pessoal de pita, né? Esse negócio de muito azedo e muito apimentado é a desorganização de pita, né? Então, e o doce, né? O cafa é o doce, né? Comer muito doce, né? É. Então, as pessoas precisam realmente atentar. Deixa eu projetar mais um pouquinho aqui. Eu acho que temos aqui mais uma. Eu acho interessante, deixa eu compartilhar essa tela aqui, porque é importante a gente ver assim, o princípio básico do Ayurveda para a gente não confundir com o princípio da homeopatia, né? Quando a gente entra lá na sociedade ayurvédica, tem lá a frase, né? No Ayurveda, a dica é: os atributos opostos se equilibram, né? Então, isso que é importante a gente ter na cabeça, né? Você nunca dá fogo para o pita, né? E você nunca dá secura para o vata, e nunca vai dar muita água e muita terra para o kapha, porque isso vai desequilibrar mais ainda. Então, são os opostos que equilibram. Eu acho muito interessante essa frase. Uma outra frase que eu acho interessante também é essa aqui. Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo puxar essa. Só um minutinho aqui. Nossa, eu fiz desaparecer nós todas aqui da tela. Só um minutinho. Vocês estão me vendo? Porque eu fiz vocês sumirem aqui da tela? Não, eu estou vendo você. Ok. Vemos a Marli, você e a Denise. Não, eu fiz sumir, mas não tem problema, daqui a pouco eu volto. Então, outro provérbio aqui do Ayurveda, né? Quando a alimentação é ruim, a medicina não funciona. Quando a alimentação é boa, a medicina não é necessária. Olha que interessante, né? Então, se a gente prestar atenção em tudo isso, né, que faz a gente
ter essa sintonia com a natureza e conosco, realmente a medicina ela só é um suporte naquilo que fica mais grave, né? E aí, só para fechar aqui a apresentação, e aí a gente continua a conversa, esses foram os livros que a gente usou no nosso estudo, principalmente aqui, olha, Uma Visão Ayurvédica da Mente, A Cura da Consciência, esse a gente usou bastante. Deixa eu ver que tem um outro aqui. Acho que os demais, esse aqui, né? Ayurveda, a Ciência da Autocura, um guia prático, porque eu acho que quando nós fizemos o curso, esses dois eram os que estavam em português, né? E esses outros a Denise trouxe, tem estudado bastante, principalmente esse Medicina Ayurvédica para a Mulher, mas tem aqui, a Cleusa também passou esse aqui, né, o do Chopra, é, essa questão das ervas, né, 40 receitas naturais para uma saúde perfeita. Então, assim, tem muita coisa bacana, Ayurveda, a ciência da longa vida, tem muita coisa bacana para a gente ler, para a gente estudar, e para a gente, deixa eu interromper aqui, e para a gente usar como suporte para conhecimento dessa ciência que não nasceu aqui. O Ocidente, ele foi, eu acho que o último a receber toda essa instrução, né? Porque nós temos aí as grandes civilizações e as mais antigas, tudo veio lá do Oriente para o Ocidente, e agora que a gente, nos últimos anos, que a gente tem acordado para tudo isso, que é maravilhoso, né? O pessoal que sai na meditação, usando todos os princípios indianos, o princípio do budismo, então, assim, todo o Oriente contribuindo para o nosso despertar, né? Eu acho que a gente está numa fase interessante do despertar, né? Alguma colocação a mais? Não, acho que está redondinho, Marli. E aí, para a Para mim, gente. Desculpa, Denise. não, não, para mim também, eu acho que nós conseguimos trazer os conceitos mais importantes né, para essa observação do Bidush. E o interessante é que o tridosha é muito raro, né? Principalmente hoje, a situação que a gente vive, mas o tridosha seria o perfeito, né? Aquele que trabalha bem com a pressa do vata, com a organização do Pitta, com o acolhimento e a estrutura do Kapha. Então, assim, essa seria a pessoa perfeita, né? E perfeito ninguém é. Então, assim, a gente busca o Tridosha, né? Marli, só para falar uma coisinha da alimentação que você, porque a gente já está mudando um pouco nossa linha de conversa. Ontem eu estava assistindo um vídeo do Dr. Danilo, né, aquele de Goiânia, que é muito famoso, né, tem um Hospital Verde e tudo mais, e ele é muito simples e ele é muito natureza, né? Ele fala assim, que enquanto a gente pensar que a nossa saúde está empacotada em supermercado, a gente não vai para lugar nenhum. Aí você estava falando de saúde, né, de medicina e saúde, né? Então, eu falo assim, esquece que a nossa saúde está empacotada num supermercado. Ela está na natureza, nossa saúde está na natureza. Então, às vezes, eu sei que o dia a dia leva as pessoas para isso, né? A pressa, a falta de tempo para poder cozinhar e tudo mais, mas ao menos, não sei, prestar atenção nisso, né? Até no supermercado, que vai levar para casa. Acho que isso é extremamente importante. Nas feirinhas orgânicas, né, Marli? Pois é, No então, mercado. essa que é a questão, né? E, por exemplo, eu fui deixando de comer carne gradativamente. Quando eu mudei para cá, em 86, foi a primeira carne que eu parei foi a suína. Porque eu me lembrei lá das aulinhas quando eu tinha 6, 7 anos de idade, que a professora disse que em Minas tinha a Lagoa das Coceiras, então barriga d'água, a xistossomose, né? E tinha incidência muito grande de tênia, a teníase, né? E então eu parei de vez e avisei os meus pais quando vieram para cá. Meu pai adorava carne de porco, né? Falei, pai, o senhor vai mudar comigo? Porque lá o senhor não vai poder comer carne de porco porque lá tem isso, isso, isso. Ele não tinha vindo para cá, né? E depois que a gente vem e vê que tem fiscalização, que é uma civilização, não é o meio do mato de vez, né? Mas assim, parei de comer. E depois fui parando gradativamente. Em 2010, a última carne que eu parei foi a de frango.
e o peixe eu já tinha parado há muito tempo. E agora, o ano passado, eu cortei de vez todos os derivados do leite. Então, eu já tinha parado de comer ovo e parei o leite também, né? E, por fim, parei o glúten. Então, assim, você falou da história da gente separar um tempo, né? Eu gasto 3 horas, para preparar o meu almoço. Então, assim, se eu contar o número as horas que eu gasto para ir buscar o material, né? Aí complica mais ainda. Então, são orgânicos, a maior parte orgânico, e aí é aquela seção de lavar, picar, o que vai ser temperado, o que vai ser cozido, o tempo de cozimento, e vai, né? Então a história é longa. Aí chega na hora do jantar, fala: Nossa, gente, de novo, mais 2 horas ou 3 horas, né? Quando eu termino a via sacra todinha, são 8h30, mais 9 horas já começa o babá, né? Eu tenho que dormir. Então, assim, eu gasto um tempo bastante grande preparando as refeições. Por quê? Porque a minha geladeira não é um lugar que eu abro e encontro coisas feitas, não tem pacotinho de nada. Então, assim, eu não tenho de abrir a geladeira e falar assim, eu tenho uma torta aqui, eu tenho um bolo aqui, eu não tenho nada, né? Tudo que eu tenho é assim, é cenoura, é rabanete, é beterraba, é acelga, então eu tenho que lavar, picar. Se eu tiver que comer, eu tenho que lavar e picar, né? E isso que as pessoas não querem, né? Elas querem comprar tudo empacotadinho. O leite de manhã, eu tenho que fazer o leite, eu tenho que ir lá ordenhar a minha vaquinha, né? Seja leite de gergelim, que daqui a pouco eu já vou fazer também, seja o leite de semente de abóbora ou de a semente de girassol, ou seja de castanha de caju. Então, assim, eu faço leite, eu faço manteiga, eu faço queijo, e as pessoas não querem isso, né? E agora a carne processada, né? Então nós estamos sendo convidados a comer insetos, né? A gente não é São Francisco de Assis, também não sei se ele comia inseto, acho que não comia não, porque eu não como nem formiga, né? Então, assim, o que vai ser das gerações que estão vindo aí, né? Denise tem criança pequena, você tem netinho pequeno. O que que vai ser dessa geração? Porque é muito fácil, você vai lá no shopping e tem tudo, né, empacotadinho, né? Mas o que é que as pessoas estão consumindo, na verdade, né? Essa é uma reflexão grande que a gente tem que fazer para a nossa vida, né? O que é que a gente está comendo, né? Aí eu falo uma coisa para você, você está ganhando tempo, na verdade. Porque a alimentação que você faz, você sabe que é saudável, você está fazendo e você está colocando saúde dentro do seu corpo. Agora, o tempo que você gasta na cozinha, você não gasta no pronto-socorro, e nem na sala de espera do médico, e nem vai para a farmácia comprar o tanto de remédio que você precisa comprar. Então, acho que tem um custo-benefício aí muito bom, né? E eu adoro cozinha. Eu falo que eu estou na profissão errada. Eu queria estar numa cozinha o tempo todo, porque eu adoro inventar, adoro fazer, eu adoro tudo que é gostoso da natureza, né? Que eu gosto de legumes, eu sou igual a você, né? Não como carne, não como laticínios. E eu invento e peço as receitas para as amigas, a gente vai trocando os potinhos, né? E vai fazendo uma máfia aí, né? E no final fica bom, dá tudo certo, né? Pena que você não mora aqui, viu, Dedê, para a gente trocar os nossos potinhos, né? Então a gente podia voltar naquela história antiga, né? Vamos abrir um restaurante, porque assim, quem é especialista em leite faz leite, quem é especialista nos queijos faz o queijo, né? E aí, então, assim, o meu sonho é morar numa ecovila em que a gente tenha uma cozinha comunitária, né? Porque aí, assim, olha, hoje eu não estou inspirada, deixa eu lavar a verdura. Então eu fico lá lavando, porque isso é uma meditação também, né? Uma meditação, uma bendita ação, né? Meditação. Porque você entra em outro patamar, né? E aí o dia que eu estiver inspirada para inventar as receitinhas, eu vou lá para mistureba, né? Porque mas seria bacana, né? Então, assim, o convite, quem sabe a gente um dia more numa ecovila, né? E a gente faça essa partição de recursos. Mas assim, gratidão imensa por vocês eh, terem se entusiasmado, né? Na verdade, a Denise que arrastou esse bonde para nós, né? De resgatar aqui nossa experiência dentro do Ayurveda, que realmente esse título, né, Ayurveda na nossa vida. Eu nunca mais deixei de examinar a língua, as unhas, o cabelo, cheiro de fezes, de tudo, né? Então,
é um prestar atenção continuado. Então, gratidão por tudo. E a gente espera que as pessoas que assistam esse nosso encontro nos digam assim: nossa, que delícia, né? Como eu já ouvi alguns comentários, que delícia ouvir vocês falando sobre isso, né? E então fica aí o convite para cada pessoa olhar para si mesmo, né? E estudar um pouquinho desse Ayurveda, que na verdade o nome que é diferente para nós aqui do Ocidente, né? Mas olhe para você mesmo, faz aí as receitinhas que você deseja, coma aquilo que seu corpo pede, porque na verdade a gente tem que lembrar o seguinte: a história da moça do rabanete e a Cleusa aí da beterraba, né? Ela estava precisando daquilo para aterrar, né? Vocês estavam precisando daquilo para aterrar, mas ainda tem a tal da quintessência, né? É a assinatura eletromagnética daquele material que estava fazendo falta para aumentar a vitalidade do seu corpo sutil, né? Então a gente alimenta não só o nosso corpo físico, mas o nosso duplo etérico, que é onde moram os chakras, que recebem todo esse prana que nos deixa organizados e prontos para continuarmos essa vida, né? Porque se nós estamos aqui, a gente tem que continuar com essa vida, usando todo o respeito que a gente tem pela natureza, por nós mesmos, e bem dizendo todas as experiências que vêm, sejam elas agradáveis ou não, né? Porque a gente está aqui para suportar a seca, depois suportar a chuva, a primavera, verão, outono, inverno, seja lá o que for, né? Então, gratidão a vocês, viu? A última palavra, Gratidão. Denise e Deep Cleusa. Eu só agradecer. Acho que é muito bom a gente falar e até olhar também, né, o quanto a gente coloca em prática e o quanto a gente pode levar um pouquinho do nosso conhecimento para as pessoas que nos buscam, né, no nosso trabalho e até através dos nossos filhos. Gratidão, Marli. Gratidão, Cleusa. Gratidão. Gratidão. Até a próxima, né? Até a próxima.